a documentação, toda esta mercadoria, todo o resto. E por isso aqui o transporte rodoviário tem aqui algumas particularidades. E por isso isto é vos dar um bocadinho uma visão sobre, então, os incoterms no seu todo. Não vale a pena ir aprofundar o que é que um quer dizer, se é essa mercadoria no cais, se é fora do cais, se é dentro do navio, se é fora do navio, se é ali, porque isto é uma panóplia de situações e há situações aqui mistas. O que é muito importante realçar para vós é que, conhecendo estes termos e quando alguém vos fala nestes termos, vocês sabem perfeitamente qual é a responsabilidade que está cometida a vocês, sejam na posição de vendedores ou sejam na posição de compradores. E, por outro lado, vocês devem procurar assegurar a vossa responsabilidade e determiná-la muito claramente. E isso é que é o aspecto importante no comércio internacional, para não haver ali zonas cinzentas em que as pessoas não saibam onde é que começa, onde é que termina, e quando há zonas cinzentas há sempre confusão, porque cada um defende a sua dama, como se costuma dizer, e por isso, nesse sentido, as coisas não são fáceis, entretanto. E pode-se ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro nestas questões. A minha experiência nesta área vem essencialmente do setor segurador, mas em particular das funções que eu exerço hoje. Hoje eu sou diretor de operações da Diagonal Seguros. A Diagonal Seguros é uma empresa do universo Luís Simões e, como vocês conhecem o nome Luís Simões, estamos a falar o maior operador logístico ibérico, não é o maior operador logístico nacional, mas é o maior operador logístico ibérico. E por isso, como imaginam, há muitas mercadorias a circular diariamente em caminhão, a serem recolhidas nos mais diferentes sítios, a serem armazenadas, entretanto, e depois a própria Luís Simões tem outras vertentes, como por interpostos aduaneiros e um conjunto de outras realidades, e por isso é preciso, muitas das vezes, acompanhar estas realidades, saber o que é que elas implicam, onde é que começa a responsabilidade e onde termina, mas todos os dias estamos a aprender coisas novas no meio disso. Por isso não há ninguém que saiba tudo, não há aqui grandes preocupações, mas vos dar esta visão um bocadinho sobre isto. Ok? Não sei se assim sobre os incoterms vocês querem fazer alguma pergunta ou alguma questão, estejam à vontade. Não? Então vamos passar um bocadinho para os seguros, entretanto. E falando aqui de seguros em particular, desculpem, ok, falando aqui um bocadinho de seguros, eu acho que é importante aqui falarmos um bocadinho sobre, eu não vos vou ensinar o que é um seguro, porque um seguro, por natureza, é uma coisa complicada, e quando digo complicada, não é complicada que ele seja muito complicado, é a linguagem que lá está, as letras miudinhas, os termos, é tudo muita confusão, entretanto, e depois a ideia que as pessoas têm, e vocês certamente alguns serão utilizadores, ou porque têm seguro automóvel, ou porque têm seguro, há sempre lá uma letra miudinha que exclui a realidade e eles estão lá é para não pagar. Mas qual é o conceito básico de um seguro? O conceito básico do seguro é, o princípio básico é a mutualização. E o que é que significa esta mutualização? Significa que todos pagam um pequeno valor para os azares que alguns venham a ter. Ou seja, quando vocês pagam o vosso seguro automóvel, e estou a dizer o automóvel porque é aquilo que certamente todos terão ou mais próximo de vocês, vocês pagam aquilo que se chama, e aqui até é um termo engraçado, é eu pago, mas é um prémio, é isso que se chama nos seguros, é um prémio. Na realidade, a gente diz assim, mas o prémio eu devia estar a ser premiado por alguma coisa. Não, na realidade eu estou a pagar qualquer coisa. Mas quando eu pago esse meu seguro, eu pago um pequeno valor para um sinistro que pode ser bastante grande. E por isso, todos os outros que pagam os prémios contribuem para os meus sinistros. E deixar esta ideia muito clara. Só existe seguros porque existem sinistros. Se não existissem sinistros, não havia seguros, não havia necessidade. E por isso, como é lógico, a preocupação das pessoas está em tentar criar um bolo que, quando houver o azar de alguns, esse bolo cobra as necessidades de todos. Entretanto. E por isso é que é importante que, quanto mais se segurar as mercadorias, mais esse bolo é grande e pode responder às diferentes necessidades de todos. Muitas vezes as pessoas olham para os seguros como um custo, olham e dizem assim, e tal, isso nunca me acontece, isso é uma coisa que passa, eu não seguro e vou arriscar, e se calhar até corre bem a primeira, corre bem a segunda, só que depois, de repente, se acontece um acidente grave,
não estamos a falar de pequeno dinheiro, estamos, se calhar, a falar de 100 mil, 200 mil, 300 mil, entretanto, de danos, e estou a apontar para estes números, depois já vos explico porquê, mas muitas vezes acontecem essas situações. E aí é, ai, eu não tenho seguro e eu preciso do seguro. E por isso, vos aconselhar sempre que é importante segurar as vossas mercadorias quando vocês estão, seja por vocês, se estiverem na posição de vendedores ou compradores, seja por quem vos vende ou compra do outro lado, de forma a que não exista risco no negócio diretamente sobre isso. E por isso aquilo que vamos fazer aqui é uma pequenina viagem sobre os conceitos. Mais do que o seguro em si, é importante que vocês percebam os conceitos e o que é que estamos a falar. E o primeiro conceito que nós temos que perceber é o conceito de risco. Ou seja, eu só seguro porque existe um risco. E o que é esse risco? Esse risco não é mais do que uma ameaça ou um evento, entanto que possa afetar qualquer coisa. Por isso, se eu tenho a possibilidade de haver uma ameaça, um evento ou uma ação qualquer que possa afetar, eu tenho um risco. E os seguros servem para cobrir riscos, neste sentido. E por isso o conceito de risco, aqui numa visão um bocadinho mais lata, é para exatamente os eventos que possam acontecer ou as incertezas que possam acontecer, de forma a que possam comprometer a minha atividade ou o meu produto ou a venda, aquilo que eu tiver a fazer. E por isso, este é o conceito primordial da existência de seguros. Segunda questão é, se então eu tenho um risco e quero fazer um seguro, eu tenho que ter um contrato. E o contrato de seguro, e deixar esta nota que é muito importante. O princípio dos contratos de seguro é o princípio da liberdade contratual. Ou seja, cada parte pode contratualizar aquilo que quiser. E eu posso assumir mais responsabilidade ou menos responsabilidade, posso assumir uma responsabilidade mais alargada, aquele vulgo all risks, ou posso só segurar o transporte, ou só segurar a armazenagem, ou só segurar o que eu quiser, e por isso, dentro deste princípio de liberdade, aquelas letras miudinhas que eu dizia no início são muito importantes, porque essas é que definem qual é que é, o que é que eu estou a segurar, onde é que começa e onde é que termina. E normalmente, neste tipo de seguros de mercadorias, não existe nenhum padrão. Ou seja, enquanto eu num seguro automóvel ou num seguro de acidentes de trabalho, existe aquilo que se chama uma apólice uniforme, que é tutelada por um órgão, no caso português, a Autoridade de Seguros e Finanças, neste sentido, e por isso que controla e define que todas as companhias têm que respeitar este padrão. Nos seguros de mercadorias, a livre contratualização é o princípio. E por isso, o que eu lá tiver escrito é aquilo que está coberto, aquilo que eu não tiver escrito não está coberto. Pronto. E este é o princípio claro. Por isso, é muito importante que seja reduzido a escrito, sempre. E por isso é aquilo que nós chamamos normalmente apólice. E dentro das apólices, cuidado que existem vários clausulados. Temos aquilo que se chamam condições gerais, que é os princípios gerais do seguro, mas depois temos uma coisa muito importante, que são condições particulares, e mesmo assim ainda pode haver condições especiais, entretanto, que regulam exatamente esta atividade seguradora. E é muito importante que nessas condições particulares e nessas condições, entretanto, especiais, esteja as menções e tudo claro, nomeadamente as limitações, as exclusões, todas as situações. Porque às vezes a gente acha, por exemplo, vou-vos dar um exemplo no transporte. Um princípio básico de um seguro de mercadorias em transporte rodoviário é que exclui, por exemplo, um conceito que existe, que é o transporte de mercadoria vazio. Ou exclui, por exemplo, as mercadorias ADR. Eu já vou explicar o que é que são mercadorias ADR, neste sentido. E isto às vezes faz a diferença. Porque as mercadorias ADR são as mercadorias como as lexívias ou que têm produtos tóxicos associados e por isso que é preciso terem alguns cuidados no transporte. Mas, por exemplo, em retorno, é o que acontece muitas vezes. Reparem, por exemplo, esta situação. Então, eu carrego um caminhão, vou distribuir ao Pingo Doce e o Pingo Doce chega lá e diz-me assim, olha, eu aceito todas as paletes menos uma. Então, e a palete que volta, não está segura?
Não, se eu não tiver que as mercadorias em retorno estejam incluídas na apólice, aquela apólice, ela esteve segura até lá, mas quando voltou não está segura. E isto é preciso ter estes cuidados quando nós vemos estas limitações. E por isso, aqui é muito importante que o vosso corretor, vocês não têm que ser especialistas de seguros, mas que o vosso corretor ou o vosso mediador, entretanto, seja muito claro convosco onde é que começa o risco e onde é que termina o risco, que exclusões, que atividades, mas também é muito importante que vocês, como líder, sejam transparentes, para que ele possa enquadrar devidamente o vosso risco e vocês definirem muito claramente onde é que começa a vossa responsabilidade e termina. E por isso isto é muito importante. Terceiro aspecto para celebrar um contrato de seguro tem que haver um interesse legítimo, ou seja, eu tenho que me relacionar com alguém e tenho que ser detentor da mercadoria. Eu não posso fazer um seguro para proteger interesses que não sejam os meus. Senão eu não sou proprietário e não sou a pessoa interessada nesta questão. E por isso, depois já vamos ver aqui um exemplo do rodoviário, em que isto é muito claro e que é preciso perceber ali. Por fim, um princípio básico que existe é assim: não há prémios, não há risco, não há seguro. Ou seja, os seguros pagam-se por antecipação. E por isso, se não houver o pagamento do prémio, não há seguro. E esta é uma questão muito importante, entanto, que às vezes as pessoas acham, eu vou pagar a posteriori. Não, os seguradores, por isso simplesmente dizem assim, não previste, esquece. Entretanto, não vais haver, não tens condições. E por isso, estas são algumas vertentes importantes do contrato de seguro. Por outro lado, o que nomeadamente é coberto no contrato de seguro? É aquilo que vulgarmente se designa por responsabilidade civil. Isto são os chavões, mas que são importantes, entretanto, ver. Só para vocês terem uma noção, o que é responsabilidade civil? É quando alguém tem uma obrigação de indemnizar outrem. E cuidado quando eu estou a utilizar aqui a palavra outrem, é porque é mesmo outrem. Não pode ser indemnizar-me a mim próprio. Tem que ser indemnizar alguém a quem eu causei um dano. E causar porquê? Ou por danos que eu lhe cause, ou porque eu não executei uma tarefa, por exemplo, não entreguei um produto na data que tinha que entregar ou no momento que tinha que entregar, ou porque violei uma regra, e pode ser a violação de uma legislação, pode ser o suficiente para haver a responsabilidade de indemnizar. Vamos imaginar que eu não tratei da questão aduaneira e a mercadoria ficou retida ou não poderia ser vendida por restrição porque não pediu uma autorização. Pode ser a mercadoria ficar apreendida e a partir desse momento eu tenho que indemnizar outrem por essa parte. Essencialmente que haja uma obrigação, entretanto, de eu entregar algo a alguém e por isso tem de haver aqui, na realidade, uma obrigação de eu cumprir com algo, entretanto. Por outro lado, nesse sentido, também tem que suportar os prejuízos resultantes desse ato. E, obviamente, estamos a partir de atos que sejam lícitos, entretanto, esse é o princípio, e, essencialmente, que eu não seja culpado. E depois já vamos ver esta noção de culpa, porque a noção de culpa aqui é importante. Porque os seguros excluem, todos os seguros excluem a responsabilidade quando existe dolo ou intenção. Ou seja, tem que ser um acontecimento fortuito, que eu sou culpado, mas sou culpado por negligência e não porque provoquei deliberadamente aquele dano. Senão, os seguros, obviamente, excluem esta parte. Para vocês depois verem, e para aqueles que quiserem, existe aqui o conceito na lei, está no Código Civil, está aí os artigos 483 e 798 e seguintes, é só para vocês terem uma noção, se um dia tiver essa necessidade, em que o nosso Código Civil, que é quem gera a relação, entretanto, do direito das coisas, nomeadamente, a responsabilidade só existe quando existe culpa do agente. Ou seja, quando existe um ato ilícito, culposo, violador de um direito alheio. E é aí que se constitui o direito, entretanto, de prejuízo e, por isso, o direito excepcional de responsabilidade sobre esta questão. Por isso, a responsabilidade está quando isto acontece, entretanto, nestas situações. E, por isso, quando nós vendemos mercadorias, ou temos seguros de mercadorias, ou transacionamos mercadorias,
nós temos que garantir que os meios estão todos corretos para entregar aquele produto como estava acordado. E por isso, no meio disso é que pode acontecer um dano, ou porque alguém deixou cair uma mercadoria, ou porque um empilhador bateu e a mercadoria caiu, ou porque estava a carregar um contentor e de repente esquecemos lá meter a mercadoria toda dentro. E isso é averiguado pelas seguradoras e tem que ser claro essa questão. Mas, para haver responsabilidade, há aqui um princípio muito básico. Tem que haver um dano. Se não houver dano, não há sinistro. Se não há sinistro, não há problema nenhum. E então, o que é um dano? Um dano não é mais do que um prejuízo, tem que haver aqui um prejuízo que pode ser material, mas também pode ser moral. Okay? E cuidado com o material pode ser um bem, mas também pode ser a perda de um ganho. Entretanto, não é muito habitual e é preciso alguns clausulados, mas pode haver aqui questão, por exemplo, de lucros cessantes. E os lucros cessantes também são indenizáveis, que é não permitir à outra pessoa, por exemplo, que estava à espera daquele produto, que entregasse a outrem um produto e, por isso, nessa sequência, não conseguiu entregar. Se não conseguiu entregar, não conseguiu vender e tem, se calhar, a obrigação de indenizar. Mas também pode ser moral. E quando digo moral, porque pode haver aqui responsabilidade pessoal ou física de pessoas. Por exemplo, imaginem que a vossa mercadoria, quando estava num caminhão, o caminhão de repente abre a porta e a mercadoria sai disparada e mata alguém. Pode acontecer, ou na estrada, ou porque de repente estava mal acondicionado e caiu para cima da pessoa que ia ali. E por isso há aqui todo um conjunto de responsabilidades que é preciso ter esta nota sobre isso. Por outro lado, para haver uma obrigação de indemnizar, é necessário que o prejuízo seja certo. Ou seja, isto não é, eu acho que, não. Aqui tem que haver faturas comerciais, tem que haver packing lists, ou seja, listas do que é que eu estou a entregar, tem que haver BLs, no caso de se estivermos a falar de transporte marítimo. Isto tem que ser perfeitamente claro e tem que ser demonstrado. Okay? Eu não posso assinar um seguro somente pela percepção. Não, existe responsabilidade, existem obrigações. Mas também existem limites. Já lá vamos depois falar de alguns limites que existem na própria lei. E por isso, como também aqui mais uma vez para o Código Civil, a obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão. E aqui a lesão pode ser a perda de bens. Okay? Não entendam lesão como só pessoas, pode ser a perda de bens. E há aqui um conceito muito importante, reparem, é o conceito da reposição da situação patrimonial como se não tivesse havido o sinistro. Não é a reposição do lucro, é a reposição da situação patrimonial como se não tivesse existido sinistro. É esta a obrigação de indemnizar. Esta indemnização, também vos dá uma nota, não estamos sempre a falar de dinheiro. Pode não ser pecuniária, pode ser material, pode ser a substituição do bem, pode ser outras formas, não obriga a que seja sempre convertível em dinheiro. Já lá vamos depois um bocadinho à frente para perceber isto mais um bocadinho. Mais uma vez, associado ao conceito de responsabilidade, para haver dano tem que haver uma causa. E tem que haver aqui, sempre aqui uma relação causa e efeito. E por isso, em relação, como dizia o artigo anterior, que dizia que a obrigação só existe em relação aos danos que provavelmente não teria acontecido, por isso que tem que haver uma causa que levasse a esses danos. Também o artigo 562 do Código Civil define claramente e diz que quem tiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria se não se tivesse verificado. É aquilo que eu vos dizia há pouco. E por isso tem que haver aqui uma relação causa e efeito. Ou seja, tem de haver, se há um dano, tem que haver uma causa e tem que haver uma culpa e tem que haver alguém ou alguma coisa. E por isso tudo isto é uma cadeia, tem que ser verificada nos seus diferentes passos. Por outro lado, é preciso também garantir que, nomeadamente, essa causa está relacionada com aquela situação ali, não posso invocar uma outra causa qualquer. Não é aquela coisa de eu estar a jogar a bola no dia anterior e no dia a seguir vir ao emprego e dizer, olha, caí e por isso é que fiquei lesionado. Não, se calhar foi porque eu estive a jogar futebol no dia anterior. Entretanto, e alguém me magoou. Por isso aqui, também nesta situação, a prova tem que ser uma prova inequívoca. Tem que se perceber que foi aquela ação que provocou essa situação. E por isso, se vocês perceberem, isto é tudo uma cadeia que não se pode dissociar cada uma das fases. E tem que haver, como eu disse no início, culpa.
Culpa não é dizer que a pessoa é assim, ela é culpada porque não entregou. Não estou a dizer que ela seja totalmente responsável, no sentido que foi ela intencional, não é uma culpa intencional. E por isso, para haver, entretanto, um sinistro, tem que haver culpa. E a culpa não é mais do que a imputação do ato a um agente, seja ele quem for. Entretanto, foi quem causou aquela situação. Em sentido restrito, ali, a mera culpa tem uma contraposição que é o dolo. O dolo, entretanto, é a situação em que a pessoa provoca deliberadamente um sinistro. As outras situações pode ser a negligência, a leviandade, a imprudência, tudo isso são causas ligeiras, entretanto, e que são aceites neste conceito de culpa. Quando a culpa é perfeitamente atribuível, vamos imaginar que é um roubo, que se sabe quem é que roubou, ou que alguém deliberadamente danificou aquele bem para ele chegar ali, se houver prova disso, os seguros não indemnizam. E a responsabilidade é de quem causou o dano que vai ter que responder por isso. Ok? E os seguradores. Agora, se estivermos a falar que a pessoa se enganou, que a pessoa, por exemplo, em vez de ter embarcado para Moçambique, embarcou para o Canadá. Estou-vos a dar exemplos reais, ok? No meio disto. A mercadoria de repente ia para um lado e de repente a gente enganou-se, meteu na caixinha e foi para o outro lado. Essas são situações de negligência, de omissão, de imprudência, que obviamente os seguros respondem por essa parte. Tem que se provar que foi assim, foi um caso que aconteceu. Claro, quando ele se repete muitas vezes, depois já se começa a perceber, espera aí, mas isto anda sempre a acontecer, as seguradoras nisso são um bocadinho afoitas a irem verificar essa questão. E por isso a primeira normalmente passa, mas a segunda e terceira já dificilmente passa. Só se for bem feito. E reparem que eu costumo dizer que quando se participa um sinistro, a resolução do sinistro depende como eu participo, ou seja, a forma como eu conto a história determina o resultado. E por isso, se eu estiver a contar uma história, eu tenho que ser muito credível na história que estou a contar. Se ela não é bem verdadeira, se calhar é bom se ali algumas passam, ok? Vamos ser francos, algumas passam nesta questão. Pronto. Depois há aqui conceitos de doutrina, qual é o grau de culpa, se o grau de culpa, se a responsabilidade deve ser dividida, se é atribuída. Isto são questões jurídicas já depois mais complexas, não faz sentido estar aqui a abordar esta perspectiva, até porque já são questões mais até do direito, entretanto, e não sendo eu o jurista, e vocês também não, e não sendo esse, obviamente nas nossas empresas nós teremos alguém que nos auxilie nestas coisas e que nos permita acompanhar. Mas é dar aqui uma visão um bocadinho nesta questão. Entanto, e por isso, aqui as culpas podem ser conscientes, inconscientes, se a pessoa estava consciente que aquilo podia causar, se a pessoa não pensou nunca que aquilo poderia acontecer, tudo isto é importante verificar. Entanto, e lembrem-se que aqui não é só vocês, quando nós estamos numa organização, estamos a falar de qualquer pessoa da nossa organização. Nós não conseguimos controlar as pessoas a 100%. E por isso é preciso ter algum cuidado nestas questões aqui. Depois, o conceito fundamental também na questão dos sinistros é, para haver um sinistro tem que haver um terceiro. E o terceiro é quem tem, como a própria definição diz, é todo aquele que não é o autor nem o destinatário, ok, do objeto do seguro. Por isso, os seguros de responsabilidade civil só cobram a responsabilidade a terceiros. E terceiros é quem é o legítimo proprietário, o legítimo detentor daquele direito. Não cobre as nossas ineficiências. Porque as nossas ineficiências, quando eu estou numa fábrica e a mercadoria cai, isso tem a ver com o meu controle de qualidade, são as minhas perdas internas e isso não é assegurado. As seguradoras não seguram riscos internos das organizações. Seguram riscos que são causados a terceiros. E para ele ser terceiro, tem que haver pessoas interessadas no negócio, podem ser indiferentes, vamos imaginar uma pessoa totalmente indiferente ao negócio, é aquele exemplo que eu vos disse, um carro ia atrás de um caminhão e de repente a mercadoria cai em cima do carro, o que é que aquela pessoa tem a ver com aquela mercadoria e com aquele carro? Nada, é totalmente indiferente, ou podem ser pessoas interessadas no negócio, que neste caso é o cliente final. O cliente final é o interessado no negócio, é quem ia receber a mercadoria. E de repente, quando a mercadoria lá chega, está toda partida, ou toda estragada, ou uma parte partida e uma parte boa. É aqui que se levanta a questão. E por isso os seguros só pagam aos terceiros, não pagam aos próprios. Por outro lado, e aqui existem conceitos jurídicos também associados a isso, terceiro é todo aquele que não está sujeito a esta relação jurídica processual, ou seja,
não é aquele que tem o vínculo. Um terceiro não é o meu funcionário não é um terceiro. O funcionário faz parte da estrutura, entretanto, faz parte da organização, por isso um terceiro tem que ser alguém. Em princípio, no conceito de seguros, aquilo que está definido e entende-se estes conceitos, que é um terceiro é sempre aquela pessoa que, em consequência de um sinistro coberto, sofre uma lesão, e lesão aqui pode ser danos, que originem danos suscetíveis de ser reparados ou indenizados. Ou seja, é todas as pessoas que, por efeito daquela ação que estava a ser feita, têm um dano, basicamente. E por isso estamos sempre a falar aqui de danos, terceiros, responsabilidade. Estes conceitos misturam-se sempre todos aqui dentro, um bocadinho nesta parte. E por isso tem que haver alguém que legitimamente tenha um dano nesta parte. Uma questão muito importante nos seguros de mercadorias é a questão da subrogação. A subrogação é uma coisa muito frequente no transporte de mercadorias. Princípio básico, já agora, quando vocês fazem o seguro, vocês também estão a fazer uma subrogação. Estão a entregar a vossa responsabilidade a uma seguradora que vai responder por vocês. Quando vocês estão a fazer a comercialização de um produto, provavelmente vão subcontratar um transportador que, por sua vez, se calhar até contrata outro subtransportador, ou que se calhar a seguir contratou uma empresa de navegação, que depois, quando chega ao destino, pega outro transportador do lado de lá, até que aquilo chegue à mercadoria final. E por isso, há aqui muita subrogação de responsabilidade. Há aquele que nós chamamos o transitário, há aquele que é o responsável pela entrega pelo transportador. Existe aqui vários conceitos. E, entretanto, perceber aqui muito claro que o transportador originário é sempre o responsável em primeira linha perante o cliente, ou perante o vendedor, ou perante o comprador, perante quem celebrou o seguro. Porquê? Porque a cadeia de transportes nunca tem responsabilidade, porque eles nunca são donos da mercadoria. A mercadoria sai de um vendedor para um comprador. Por isso, a mercadoria ou é do vendedor ou é do comprador. Não pode ser de outro. Ou é de um, é de outro. Durante o percurso que ele está, ele vai passando por armazéns, veículos, barcos, aviões, o que a gente quiser até chegar ao destino final. Entretanto, e tudo isso são subrogações. Nós entregamos a alguém, dizer assim, garante-me o transporte daqui para ali, que normalmente é um transitário. Chegam ao pé de um transitário e digam, olha, eu quero transportar a mercadoria de Portugal para a Alemanha. Entretanto, e neste sentido, então, o transitário, por sua vez, é que vai subcontratar um conjunto de transportadores para fazer chegar a mercadoria do destino do ponto A para o ponto B. Obviamente que isto não se põe quando existe frotas próprias, entretanto, porque aí a distribuição é feita pela própria empresa e por isso a empresa está a utilizar meios próprios para o fazer. No entanto, essas mercadorias também são seguráveis, ok? Ter essa nota nessa fase de transporte. Mas a subrogação é muito frequente acontecer e por isso é a grande dificuldade no meio dos seguros, que é perceber a quem é que eu vou pedir responsabilidade. Mas atenção a este aspecto importante. A quem eu entreguei, eu como vendedor, entreguei a mercadoria para ser entregue naquele destino, esse primeiro responde sempre perante mim. Depois ele é que pode exigir aos outros. Normalmente, e à boa portuguesa, normalmente a gente descarta, isso não é responsabilidade minha, eu entreguei, foi ali ao transportador, ele que responda. Não é verdade assim. Ou seja, não estamos aqui a dizer que eu não tenho aquilo que se chama direito de regresso sobre ele, mas no limite, se ele não tiver seguro, se ele não tiver nada, sou eu que respondo. E esse é que é o aspecto fundamental deste processo. Por isso, a subrogação, muitas das vezes, cria muitas dificuldades no âmbito do processo, pode envolver múltiplas seguradoras no meio do processo, depois cada uma tenta atirar as culpas para cima da outra, que é habitual. Depois, entretanto, de se conseguir perceber a tal relação causa e efeito, o que é que causou, se foi a mercadoria que estava mal acondicionada, se foi a mercadoria que estava mal cintada, se a mercadoria entrou, isto depois é sempre uma grande confusão no meio disto, mas é muito ter aqui um espírito muito frio e analisar esta situação, sabendo que a responsabilidade, em primeiro lugar, se eu contratei um transitário, eu como vendedor, é o transitário que está. Se eu como comprador contratei também um transitário, alguém para tratar, é esse transitário que eu tenho que pedir responsabilidade e mais nada. Ele a seguir que se entenda com o que vem para baixo.
eu quero é o que é meu. Também há aqui uma questão, às vezes, que acontece, que é as próprias empresas seguram as suas próprias mercadorias. E não, às vezes, responde sempre nesse caso, e sempre que é possível eu aconselho a fazerem isso. E porquê? Porque se vocês segurarem as vossas mercadorias em primeira instância, quem vai responder perante vós é só a vossa seguradora e o processo fica simplificado. Sendo que depois cabe à vossa seguradora, então, ela ir lá buscar o dinheiro aos outros, entretanto. Mas vocês já têm o vosso do vosso lado, como se costuma dizer. E esse é que é o lado importante. No meio disto tudo, o que é que eu quero? É quem tem o dano, que rapidamente o dinheiro volte para o meu lado, que eu volte a fazer negócio. A seguir, se isso é mais meandros para a esquerda, para a direita, para o lado, são as seguradoras que tratem disso. E é este o princípio que eu vos aconselho. No entanto, tenham atenção a esta questão, porque é muito importante, principalmente se alguns de vocês for trabalhar para a área de logística, em que muitas vezes, lembre-se, na área de logística, as mercadorias nunca são vossas, são dos vossos clientes que lá estão. E por isso vocês têm subrogado a responsabilidade ou da armazenagem, ou do transporte, ou dos dois. E por isso, cuidado que sai sobre vocês um conjunto de responsabilidades sobre isso. Mas é importante vocês terem esta noção, entretanto, que é possível transferir, mas isso não me livra da minha responsabilidade. Eu estou a insistir muito nisto porque este é um aspecto muito importante. No transporte, entretanto, rodoviário, e dar aqui uma nota, estas coisas são um bocadinho mais simplificadas, porque normalmente o que acontece é que algo sai de um armazém A e vai para um armazém B. Raramente tem aqui transferências de mercadorias entre armazéns, mas é preciso salvaguardar isso bem. No caso, por exemplo, do Grupo Luís Simões, como nós estamos a dizer, os nossos clientes colocam a mercadoria em nossa casa, entretanto, nos nossos armazéns, e a partir daí a Luís Simões é que tem a responsabilidade de carregar a mercadoria, distribuí-la para o destinatário final, e o cliente só nos diz, olha, é para entregares no Pingo Doce, é para entregares no Modelo, é para entregares em Espanha, na Mercadona, ou para entregar na Carolina Herrera, ou carregar noutro sítio qualquer, e por isso as mercadorias, entretanto, têm que ser entregues, e a nossa responsabilidade é ter que responder por essa situação. Sendo que a Luís Simões o pode fazer em caminhões próprios ou pode fazer em caminhões terceiros. Se vocês muitas vezes circulam aí com mercadorias que estão a ser, já viram várias vezes isso, ou que estão a puxar, a fazer aquilo que nós chamamos de tração, que é puxar galeras ou semi-reboques de outras entidades. Por exemplo, se vocês virem, às vezes veem aí os semi-reboques a dizer Modelo, e são até propriedade do Modelo, mas estão a ser tracionados pelo Luís Simões, pela Paulo Duarte, por qualquer outra dessas empresas, ou então, às vezes, a mesma mercadoria é colocada no armazém. Vou-vos dar aqui uma nota importante no transporte rodoviário de mercadorias, e estamos só a falar no rodoviário. Existe uma convenção europeia que regula o transporte internacional de mercadorias rodoviárias, okay? Que se chama CMR. É uma convenção que define limites, obrigações, que, nomeadamente, é aquilo que é o seguro obrigatório nesta situação. E para vocês perceberem, o objetivo disto é que sempre que existe transporte internacional, e só estamos a falar de transporte internacional, entretanto, por isso, de Portugal para Espanha, Portugal para França, ou de Espanha para França, ou de Espanha para Portugal, tem que sempre passar a fronteira, aplica-se esta convenção. Esta convenção tem limites aos valores seguros das mercadorias, e esse é um aspecto também importante. Porquê? Porque diz que, nomeadamente, o valor pago em caso de acidente corresponde a 8,33 de uma unidade que existe, que se chamam direitos de saque especial. Se um de vocês depois quiserem ver, isto está, entretanto, no Banco Central Europeu. Mas para vocês terem uma noção, e também o Banco de Portugal tem esta ali, é uma cotação que varia dia a dia, mas que mais ou menos para vocês terem uma noção corresponde a 10 euros quilo. Ou seja, se eu tiver um semi-reboque que transporte, e um semi-reboque, para vocês terem uma noção, no máximo transporta 24 toneladas. Ou seja, porque existem limitações de circulação em Portugal, em que um caminhão só pode transportar 40 toneladas, mas tem a tara do semi-reboque e do trator, e a média são 24 toneladas. Quer dizer que a responsabilidade de um transportador está limitada se a mercadoria valer, entretanto, os 10 euros quilo, está limitada a 240 mil euros.
É este o nível máximo de responsabilidade. Mas depende, eu posso estar a transportar algodão, ou posso estar, por exemplo, um exemplo mais giro, posso estar a transportar roupa, e roupa, por exemplo, se calhar pesa 500 gramas um pullover, mas se calhar vale 20 ou 30 euros. E os 10 euros quilo não chega, porque se eu for aplicar a regra, os 10 euros quilo, eles vão me pagar, se aquilo pesa 500 gramas, vão me pagar 5 euros. É a responsabilidade deles. Então, e o resto? O resto, se não tens seguro, é da responsabilidade tua. Claro que na maior parte das mercadorias, estivemos a falar de farinhas, de produtos alimentares, normalmente os 10 euros quilo chega. Mas estivemos a falar de negócios muito particulares, e vou-vos dar aqui alguns exemplos. Tudo o que tem a ver com fashion, por exemplo, com roupa, tudo o que tem a ver com bebidas alcoólicas. Por exemplo, se eu transportar uma cerveja é suficiente, mas se eu transportar uma garrafa de whisky já não é a mesma coisa, ou uma garrafa de champanhe não é a mesma coisa, ou de vinho. Hoje em dia já há vinhos bem caros, não é a mesma coisa. E por isso é preciso salvaguardar bem se as responsabilidades quando um transportador me faz um transporte estão perfeitamente bem definidas. Senão eu tenho que fazer um seguro adicional. Porque a responsabilidade do transportador é limitada por essa convenção. E só para vocês terem uma noção, o objetivo desta convenção, que é uma convenção europeia, que está titulada pela União Europeia, o objetivo foi normalizar a transação, a livre comércio, entretanto, no seio da União Europeia e para que as mercadorias circulem com facilidade. No entanto, as legislações dos países são distintas, porque se estivermos a falar de transporte nacional já não se aplica. Por exemplo, em Portugal, o transporte rodoviário de mercadorias, por acaso, também é os mesmos 10 euros quilo. Mas se eu for a Espanha, e se eu tiver transportado de Espanha para Espanha, já não é esse valor. É um valor de 6,30 euros por quilo. E por isso, como vocês veem, isto é um mundo de diferenças. E há aqui muitas letras miudinhas no meio destas coisas, e por isso é preciso que quando a gente vá procurar assegurar, tenha um melhor aconselhamento, melhor situação, porque como vocês veem, isto é completamente diferente. Eu estou-vos a dar estes exemplos porque no grupo Luís Simões eu tenho transporte internacional, tenho mercadorias que vêm de Portugal para a Espanha e de Espanha para Portugal, eu estou a dizer essencialmente porque o Luís Simões trabalha em termos ibéricos maior, mas também tenho mercadorias que vão de Espanha para Espanha e tenho mercadorias de Portugal para Portugal. E também tenho transporte marítimo, por exemplo, transporte marítimo engraçado. Tenho transporte puramente marítimo, que é, por exemplo, mercadorias que saem do continente para os Açores e a Madeira, ou, por exemplo, que saem de Espanha, continente, para as Canárias, mas também tem transporte rodoviário marítimo, que é, por exemplo, os semi-reboques que são colocados nos ferries que vão, por exemplo, para as Baleares. E aí eles vão em transporte marítimo, mas dentro de caminhões. E por isso, tudo isto, como existe também entre a Madeira e o Porto Santo, existe esta transição. E por isso, como vocês veem, há aqui vários horizontes e é preciso segurar. Então, mas se eu tiver a fazer um transporte rodoviário de mercadorias, se ele depois vai para os Açores, como é que é? Não, já tem transporte rodoviário e transporte marítimo. Mas se ele for dentro do barco, já é só transporte rodoviário, porque quem lá vai dentro é o caminhão, a mercadoria não saiu do caminhão. E por isso há aqui várias responsabilidades. É um mundo, como vos digo, isto é um mundo engraçado, entretanto, para quem gosta, obviamente, disto, mas é um mundo. E aquilo que eu vos quero aqui é só alertar para estas realidades e vocês terem a noção, ok? E por isso, depois, quando se quiserem um dia fazer uma pergunta, podem pedir através do professor Pedro Oliveira, eu depois posso deixar o meu contacto, se tiverem uma dúvida, tenho todo o gosto em vos ajudar a explicar disso. Não estou a dizer vender seguros, se for necessário também os vendo, mas de qualquer forma terei todo o gosto em vos ajudar. Por fim, falar do aspecto importante que é, então, mas os seguros no fim, o que é que isto resume? Resume-se às indenizações. É este o aspecto fundamental, ou seja, o que quer ser indenizado. E cuidado aqui nesta questão, e há aqui um acórdão que eu estou-vos a pôr do Supremo Tribunal de Justiça, de 2001, mas que fez jurisprudência, e por isso é que eu coloco aqui, que é o seguinte: quando eu reponho o bem, eu tenho que repor o bem como se não tivesse existido sinistro. E isto é a grande discussão. Então, mas é assim, mas eu ia vender, entretanto, vamos imaginar que é o vendedor que está a assegurar a mercadoria. Eu ia vender ao Pingo Doce, entretanto, a mercadoria ia ganhar 10 euros por quilo naquele produto, ou seja, aquele que custava-me 10, eu vendia 20. Não, o seguro tem que vos pagar é os 10 euros, que é repor a mercadoria como lá não existisse. Quando vocês também fazem um seguro da vossa casa,
e as pessoas às vezes não sabem isto, mas quando vocês fazem o seguro da vossa casa, aquele que é o seguro multirriscos habitual, o que os seguros cobrem não é o valor da vossa casa, não é o valor comercial da casa. Ah, mas a casa vale $500,000. Não, os seguros que pagam é o valor de reconstrução da casa, caso a casa caia, ou arda, ou tenha uma inundação, ou todo o resto. E por isso, os seguros não pagam os lucros para a frente que se viesse ali. Repõem a situação como se não tivesse existido sinistro. E por isso essa é uma situação muito importante. Para quê? Para evitar aí um conceito, que é o conceito de sobre-seguro ou infrasseguro. Infrasseguro é quando eu seguro abaixo daquilo que verdadeiramente as mercadorias valem. Eu tenho que segurar aquilo que elas valem. Quando eu estou em sobre-seguro, eu estou a segurar mais do que aquilo que é e as pessoas às vezes convencem, eu vou receber aquilo que vou ganhar do outro lado. Esqueçam, não é isso que vai acontecer. O que a seguradora vos vai fazer é, vai ajustar o seguro, vai-vos devolver o prémio que vocês pagaram a mais, mas só vos vai pagar a indenização aquilo que a mercadoria vale na realidade. E por isso não vale a pena estar aqui a dizer eu vou segurar por cima, que isso vai dar errado, mas também não segurem por baixo, porque se vocês seguram por baixo, vamos imaginar que a mercadoria vale 100.000 e eu só segurei por 50.000. A companhia, ao saber esta realidade, também só vos vai pagar, então espera aí, ele só segurou 50% do risco, então eu também só lhe vou pagar 50% da indenização. E é assim que funciona. É aquilo que se chama regra proporcional. E por isso, cuidado quando vocês seguram as coisas, segurar pelos valores corretos. Nem mais, nem menos. E se não sabem, peçam ajuda para isso. E lembrem-se sempre, é repor o bem como se não tivesse existido. Por isso, se eu estraguei 50 litros de óleo, é quanto é que custa repor 50 litros de óleo novamente na fábrica. Não é no cliente final, é na fábrica. Então, porque ele depois vai voltar a vender a mercadoria. Por isso, é este o princípio indemnizatório, entretanto, dos seguros. Por fim, e para não arrastar muito mais, que vocês já tiveram aqui uma grande seca do meu lado, só vos dar aqui duas visões finais, que é a visão de perda total ou perda parcial. Sempre que existe um sinistro, pode o sinistro se constituir numa perda total, e uma perda total o que é? É quando não é possível recuperar nada dessa mercadoria, mas cuidado, existe aqui uma coisa que se chamam salvados, entretanto. E os salvados podem ter ou não valor. O que é os salvados? Às vezes pode ser o resto a mercadoria está toda perdida, está tudo, vamos imaginar, vocês têm uma carga de placas de madeira, vamos imaginar de contraplacado, entretanto o contraplacado houve um acidente e o contraplacado caiu na estrada e estragou-se. Mas isso não quer dizer que essa mercadoria é uma perda total, ok? Para o cliente destinatário aquilo não serve para nada. Mas não quer dizer que isso não tenha algum valor. E pode ter um valor, esse salvado. É como quando vocês têm, e espero que não aconteça, têm um acidente automóvel, eles vão-vos pagar o carro menos aquilo que ficou dos restos do carro, que vocês vão vender a um ferro velho ou que vão vender a uma entidade. É isso que se chamam os salvados. E normalmente esta questão dos salvados levanta sempre um problema, que eu já vou abordar com vocês, que é a questão, às vezes, quando estamos a lidar com marcas, da proteção de marca. Ou seja, uma Coca-Cola não quer, por exemplo, que haja salvados da sua mercadoria no mercado. Uma Unilever não quer que haja salvados da sua mercadoria, que não haja mercado paralelo a vender produtos de menor qualidade da sua marca, porque isso põe em causa a sua marca. E isto é sempre uma grande discussão no meio disto, porque as seguradoras obviamente dizem eu tenho que valorizar os salvados e os outros dizem, não, isso entretanto está tudo perdido. E por isso é que existe aqui um conceito, que é o conceito de peritagem e que dá sempre alguma discussão no meio destas coisas. Cuidado com as letras miudinhas dos contratos comerciais que vocês assinam, porque às vezes diz lá assim que a responsabilidade é vossa e que eles estão-se borrifando se aquilo há salvados ou não. Mas vejam, não tem a ver com o contrato de seguro, tem a ver com o contrato comercial que vocês estabelecem. Às vezes alguns desses contratos até têm margens de comercialização e vocês dizem eu indenizo com 20% de perda. Cuidado com isso, que os seguros não pagam isso. Por isso, vejam bem as letras miudinhas dos contratos. Mas o conceito de perda total, basicamente, tem este conceito, que é, se a mercadoria desapareceu, ou ficou totalmente destruída, ou não é materialmente ou tecnicamente possível reparar essa mercadoria, então estamos na presença de uma perda total.
E a obrigação de pagar essa indemnização não é comprar bens. Aqui a obrigação é pagar o dinheiro pelos danos causados na situação. E por isso não estamos a falar de uma reparação, uma reposição de bens, estamos a falar de uma indemnização e o valor que é pago é o valor que deveria acontecer antes do sinistro. Lembrem-se sempre, depois nos sinistros existe uma coisa chamada franquia. Franquia é a vossa responsabilidade que vocês dizem que assumem vocês. Pode ser zero, há casos em que a franquia é zero, que é os casos, por exemplo, dos seguros de all risks, como o nome diz, all risk quer dizer que é o risco total, mas há muitos casos em que para eu baixar a responsabilidade, eu partilho a responsabilidade e digo, ok, se o sinistro for até 5.000 euros eu pago, acima de 5.000 euros pago ao seguro. Então, se houver um sinistro de 20.000, entretanto o seguro paga 15.000 e eu pago 5. E por isso esse é o conceito de franquia. E lembrem sempre desta questão dos salvados, sendo que os salvados ficam sempre em posse de quem? Do proprietário da mercadoria. Porquê? Porque o proprietário da mercadoria é que deve valorizar, porque é a reposição no momento anterior ao sinistro, e aí é ainda o dono da mercadoria que fica com esses salvados. Pronto. Isto dá sempre muita discussão, principalmente quando trabalhamos com grandes marcas, por causa dos mercados paralelos, para não haver vendas depois por fora de mercadorias. Os próprios transportadores às vezes aproveitam-se disto também. Isso dá jeito, e depois eu tenho ali um amigo que meto e que vendo ali umas coisas. Cuidado com isto, por exemplo, nisto o Grupo Luís Simões tem um código de ética muito exigente nesta situação, nós não podemos ficar com salvados nem com bens de ninguém. Entretanto, e por isso, se vocês um dia forem líderes das vossas empresas, tomem atenção a esta questão, porque às vezes há mercadorias que valem dinheiro mesmo no mercado paralelo, ou por peças, ou por outras coisas, e por isso, atenção a esta questão. O mais frequente é acontecer perdas parciais, como o próprio nome diz. Significa que eu tenho que repor o bem ou reparar o bem, entanto. E aqui, cuidado com uma questão muito importante. É que às vezes os compradores, vamos imaginar, eu vou-vos dar um exemplo que vocês conhecem frequentemente. Nós entregamos eletrodomésticos na Vorta. Mas se a caixa do eletrodoméstico estiver estragada, ou por exemplo ali, a Vorta não recusa esse bem. O dano aqui não é o bem que está estragado, se calhar é só a embalagem. E por isso aquilo que eu tenho que fazer, os custos de reparar, é repaletizar, não é dar a dizer, a máquina está estragada, não serve para nada. E, nomeadamente, a tendência do outro lado é dizer, não, essa máquina está estragada, isso não serve para nada. Não é verdade. E por isso aqui existe sempre aqui uma questão que é uma grande discussão, o que é reparável, não é reparável. Eu vou-vos dar um exemplo, eu tinha uma carga com a Bosch, em que de repente caíram, entretanto, vários eletrodomésticos. E em alguns eletrodomésticos, sim, estavam danificados, mas havia outros que não estavam danificados. E depois há sempre aquele conceito, o trabalho que dá eu medir aquilo tudo. Isso eu vejo 2 ou 3 e a partir dos 2 ou 3 vou inferir que a palete toda está assim. Não, às vezes não é verdade. Entretanto, ou porque às vezes basta só repaletizar as coisas. Por isso, as perdas parciais dão sempre aqui algo de discussão. Quem compra diz, não quer saber, eu quero a mercadoria como deve ser e todo o resto. O comprador, quem está a vender, diz assim também, eu não quero nada, isso é um problema da seguradora, a seguradora que faça. Às vezes não é, o território não é claro de um lado ou outro. Mas pronto, para vocês terem essa noção, normalmente acontece isto. E eu queria aqui vos alertar para uma questão importante, e para terminar, que é esta questão das indemnizações. As apólices de seguro não têm um capital máximo. E consoante eu vou tendo perdas parciais, eu vou batendo ao capital máximo. E cuidado que depois começa-se a aplicar as regras proporcionais. O que é que eu quero dizer com isto? Para vos dar um exemplo. Vamos imaginar. Eu digo, eu vou segurar 100.000 euros de mercadoria. E, entretanto, eu tive uma perda parcial de 10.000 euros. E a seguradora pagou-me os 10.000. O meu capital passou a ser 90.000. Já não é 100.000, é 90.000. Eu a seguir, entretanto, tenho um sinistro. E quando eu venho um sinistro, espera aí, o capital já é 90.000. Pode não chegar. E por isso é muito importante que vocês assegurem que as vossas apólices de seguros de mercadoria têm uma coisinha tecnicamente que se chama reposição de capital. O que é que isto é importante? É importante
que a companhia vai-vos cobrar um pequenino sobreprémio sobre isto, mas vocês continuam a ter os mesmos 100 mil. Não se têm que preocupar. Ou seja, têm sempre 100 mil. Está lá 100 mil, mais 100 mil, e se houver outro sinistro é mais 100 mil, e eu vou pagando pequenos ajustes em função daquilo que fui gastando. Gastando o quê? As indenizações que eu fui pagando do outro lado. E esta é uma parte bastante importante, porque às vezes as pessoas esquecem-se, pensam que têm um capital, que aquele é infinito, dá tudo. Não, eu só pago X. Não, todas as apólices têm um capital máximo. E esse capital máximo é o limite, ou é o valor de faturação, ou é o valor das mercadorias que vocês estão. Cuidado quando o utilizam, quando está numa fábrica a dizer, eu tenho para isto. Depois às vezes nas mercadorias em grande fala-se em milhões, é tudo em milhões. Entretanto, por exemplo, o grupo Luís Simões segura, para vocês terem uma noção, 400 milhões de mercadorias. Mas eu tenho alguns sinistros, é verdade, no meio do universo, ou porque há caminhões que são roubados, ou porque há mercadoria danificada, ou todo o resto. E por isso é muito importante que vocês tenham esta noção nesta questão, que os capitais não são sempre os mesmos, aquilo vai descendo e é preciso que eu vá pagando pequenas coisas para aquilo ir repondo o capital. Se não posso chegar a um momento em que não chegue. E a companhia pode fazer, nesse caso, o que é que vai fazer? Diz aquilo que eu vos disse há bocadinho, aquele termo infraseguro. Então, se estás em infraseguro, tu tens lá 100 mil de mercadorias. Só que estás a segurar 90 mil, só te pago 90% da indenização. Mas o capital é só 50. Pois, então se só tem 50, eu só te pago 50% da indenização. E isto pode fazer muita diferença nas vossas contas, na vossa gestão. E por isso, vos dar aqui uma visão um bocadinho mais rápida sobre isto. Não vos vou chatear mais, portanto, acredito que já foi assim um bocadinho monótono para vocês. Vou-vos deixar esta apresentação ao Dr. Pedro, entretanto, para que vocês possam partilhar. E alguma dúvida, eu deixo também depois o meu contacto ao Dr. Pedro. Se houver alguma situação, estou disponível para vos ajudar, mesmo agora ou mais tarde na vossa vida profissional. Entanto, como vosso colega desta escola e que, entretanto, todos devemos colaborar neste sentido e, obviamente, estou disponível para vos ajudar. E obrigado por este bocadinho de seca que eu vos dei, entretanto, e peço a vossa compreensão, está bem? E desejo-vos tudo bom e que consigam ter ótimos resultados nesta cadeira e na licenciatura, está bem? Para a vossa vida futura. Obrigado, ok? Alguém tem alguma questão a colocar? Alguma questão que vocês queiram colocar? Se não, resta-me agradecer também a vossa presença. Amanhã já vai longa. Depois teremos a oportunidade, certamente, de falar sobre isto. E aproveitar também a sabedoria aqui do doutor, nomeadamente a respeito de estágios. Eu não lhe tinha falado disto, mas eu acredito que ele é capaz de dar uma mãozinha lá no grupo Luís Simões e particularmente na Diagonal, se for pertinente e se for o caso de haver interesse da parte de algum de vós. Para esse efeito, de resto, iremos ter certamente a oportunidade de falar na próxima semana ou estarei contactável por e-mail para o que for necessário. Continuação de uma boa semana, fiquem bem e obrigado mais uma vez pela vossa presença. Fiquem bem. Muito obrigado, professor. Muito obrigada. Muito obrigado ao Nuno pela apresentação.